Salve, salve, rapaziada, eu sou o Lascano, mas que eu vim mais episódios de RPG de Naruto! Uhul! Como vocês podem ver, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, eu tenho que apresentar meus jogadores da direita pra esquerda, Izumi Kenshin, interpretado pelo Skyler. Eu não sou um impostor. Ele tá com uma voz um pouco estranha hoje. Ryukira, interpretado por um ser misterioso. Olá. Meu Deus. Asahi, Himitsu, interpretado pelo Kawan. Hello. Imaku Iokami, interpretados pelo Pedro. Dê motivo. E, por último, mas não menos importante, Kaoru Dobutsu, interpretado pelo amor da minha vida. Tô puta. Bom, isso tudo dito, antes de qualquer coisa, nós gravamos já oficialmente o nosso quadro de perguntas e respostas para o nosso RPG de Naruto e estaremos postando, na verdade, se você tá vendo esse vídeo, ele já foi postado, então vá conferir ele, e se você quiser mais perguntas pro nosso próximo quadro de perguntas e respostas, os comentários estão sempre abertos pra vocês, e aí a gente vai juntando, de tempos em tempos a gente grava um episódio assim como esse. Além disso, os nossos próximos RPGs, ou o nosso próximo RPG, tá mais perto do que nunca, mas é só isso que eu falo por enquanto. E agora a gente vai pra onde a gente tava. Foram alguns dos dias mais difíceis da vida de vocês. Passar tão perto da morte por tantas vezes nunca é o tipo de coisa que faz muito bem pra alguém. Ainda mais, é claro, quando essa morte seria entregue por um maníaco cheio de fantoches. O mundo ninja tem se tornado cada vez mais avesso a tudo aquilo que vocês estavam acostumados. Cada vez que vocês colocam os pés para fora da Vila da Cachoeira, da segurança e da natureza, é um mundo inteiro que fica para trás. E esse mundo inteiro que fica para trás... Bom, felizmente, de tempos em tempos, vocês têm a chance de reencontrá-lo. Um lugar mais simples e mais inocente do que o sanguinário mundo ninja lá fora. E a gente volta exatamente num desses momentos em que vocês conseguem reencontrar aquilo que é tão bom pra vocês. Poucos momentos depois de chegarem dessa missão, vocês são quase que obrigados a guardarem todas as suas coisas, tomarem um banho e o descanso vai ter que ficar pra amanhã. Hoje é um dia que só existe uma vez no ano. O grande Festival das Cachoeiras. Há muito tempo atrás, ele começou como um festival de colheita, na troca das estações. Era o momento em que mais e mais comida era disponível para os membros da Vila da Cachoeira. É claro, hoje em dia, com uma economia cada vez mais globalizada e cada vez mais crescente, a Vila da Cachoeira tem se mantido especialmente bem com compras e vendas, então não precisam mais comemorar momentos de fartura. Os momentos de fartura estão sempre presentes. Mas, ainda assim, os anacronismos de tempos mais simples continuam por aí. E essa festa talvez seja o maior deles. Um lembrete do porquê todos vocês lutam
Porque se quando vocês se tornaram ninjas, vocês descobriram a razão dessa vila existir, protegendo aquela cachoeira especial onde moram dezenas de criaturas mágicas e tem poderes inimagináveis presentes dentro dela. Essa festa também serve como um bom lembrete do porquê vocês lutam. Afinal de contas, as pessoas também são quase tão importantes quanto a natureza. Os cheiros são contagiantes. É uma mistura do grelhado dos peixes e camarões especiais e comumente comidos nesse tipo de festival, com o caramelo de algumas frutas adocicadas, tipo uma maçã doce, mas com uma porção de frutas diferentes, uvas, morangos, as frutas menores mais propícias a crescerem nesse tipo de região. É claro, também não é só de comida que se faz o festival. A música que toca é animada e faz com que todos vocês batam o coração um pouco mais rápido. Até os mais duros entre vocês já criaram uma ou outra boa memória durante os festivais da cachoeira, e essa não seria diferente. Afinal de contas, é de momentos como esse que vocês se lembram um pouco do por que vale a pena tanta dificuldade contra uma vida ninja. Se não pra proteger isso, pelo menos pra viver isso mais uma vez. E é claro, com isso, não só o festival, mas também os colegas de vocês. Uma vez que os outros colegas da classe 7 estão ali presentes. Assim como, é claro, alguns rostos um pouco mais conhecidos da Vila da Cachoeira. Yopai, o grande bêbado da vila, e jura que há muito tempo atrás foi um Jonin, tá por ali reclamando e, é claro, derramando mais algumas das suas incertezas, procurando mais respostas no fundo de uma garrafa de saquê. A sensei de vocês, conversando com Jang Tae, o outro sensei do outra metade, um homem jovem de cabelos brancos, recém-graduado para Jonin, e, é claro, Masashi Himitsu, o pai de Asahi Himitsu, que nesse momento toca no topo da banda e bate num taiko, um tambor grande e largo, com toda a força que ele tem e com um sorriso gigantesco no rosto. E, é claro, sentada um pouco ao lado, observando o show de horrores. Ele não é um dos melhores dos músicos, mas é um dos mais animados, que o marido dela coloca. Yong Himitsu assiste e se permite algumas risadas. A ninja mais poderosa da Vila da Cachoeira, que recebe um título honorário de Kage. E, por causa disso, é como se fosse a Kage das Cachoeiras. Mas, antes de qualquer coisa, vocês estão presentes no festival e a minha pergunta é exatamente essa. O que vocês estão fazendo nesse festival? Mano, a Kaoru tá provavelmente fazendo sala, porque provavelmente quem organizou o festival foi a família dela. Não, pode falar. Pode falar. O festival não seria completamente organizado pela família dela. Ele, muito provavelmente, seria organizado, claro, pela família do Obutsu, mas também é uma espécie de organização compartilhada com a família da sua melhor amiga. Ou, pelo menos, melhor amiga de infância. Dentro Teki. O clã Teki, como você com certeza lembra, é dono de uma das principais e mais famosas e tradicionais hotéis dessa vila, hotéis, pousadas, inn, como você preferir chamar. Eles são responsáveis por também grande parte dos shows e por organizar
festivais como esse. Se a sua família traz o entretenimento, a deles traz a comida e a acomodação. Eu acho que o nome desses lugares é... Não vou tentar, uma merda. Onsen, eu imagino. É estalagem, que eu não lembro em japonês como fala. Onsen, Mas- onsen, Não é onsen, onsen é o nome do banho, é que tem um lugar específico. Enfim, Uhum. então, mas a mãe e o pai da Kaoru provavelmente estão putos que ela não tava lá pra ajudar a organizar as coisas, então ela tá, tipo, tentando compensar. Provavelmente também procurando alguma coisa pra comer enquanto ela toma uma lapada na cabeça. Ok. Posso falar? Tem ninguém te impedindo. Tem certeza? Mano, por favor. É o que a gente quer ouvir você, Pedro. Tá. Bom, nesse festival aí, o pai dos dois, ele tá com uma barraquinha de pastel. E os dois eles estão ajudando a fazer os pastéis e vender. Uhum. O Okami tá atendendo o pessoal e o Imako tá na parte de fritar a massa e tudo mais. Eles ainda não se falaram muito desde daquela última batalha. O Marco ainda tá com muita coisa na cabeça. Ainda tá um clima meio tenso entre os dois. Mas eles estão ajudando o pai. Se ninguém falar, eu falo. Mano. Como posso. Não, imagino que o mestre do Ryu não esteja fazendo nada. E o Ryu provavelmente ele tá sentado numa. Como que é? Caralho, eu esqueci. Aquelas pontezinhas pra água pra pescar, tá ligado? Uhum. Tá provavelmente do lado de uma dessas que é mais rasinha, jogado na água, assim. Deitado, com a cabeça pra fora. No festival, o Izumi vai fazer só uma coisa. Ele vai na barraquinha de doces. Eu chutei aquele doce que é umas bolinhas coloridas, vocês sabem qual que é. Ele tem uma memória boa sobre isso. Oi? Dango? Acho que é isso. O Moti. Se não me engano. Tango! Exato. Dango, acho que é Dango. Ele tem uma memória boa sobre isso, com a família do Açaí. Quando eles eram bem jovens, eles comeram isso e foi muito divertido. Ele vai dar todo o festival e depois que ele acabar de comer, ele vai pro lugar afastado da ilha pra treinar um jutsu específico. Ele não vai aproveitar o festival depois disso. Bom, o Açaí tá comendo e dançando. Não tem nada muito mais que isso, não. Justo. Tá feliz. Muito feliz. É de se imaginar. Bom, Kaoru, enquanto você ajuda a organizar as próximas apresentações e o que vai acontecer, você, é claro, encontra um rosto familiar. Dentro tem os mesmos olhos impassíveis e a mesma cara de... quase como se, olhando pra ela, a primeira coisa que você pensa é que ela deveria pertencer a alguma realeza. Ela deveria estar entre os daimyos e não entre os meros mortais como você. É claro, isso são só as feições e o comportamento. No final das contas, ela ainda é perfeitamente mortal. E ela vê você, usa, é claro, uma yukata vermelha e com algumas flores, um sorriso enorme, algumas maquiagens típicas sobre o rosto e nas costas um daqueles guarda-chuvas vermelhos que ela vai girando levemente, dedilhando ele com os dedos, e ela vê você e se aproxima caminhando devagar e faz uma espécie de saudação, assim, abaixando a cabeça e piscando os olhos. Caralho, que mulher linda, bicho. Eu tô comendo um espetinho. E eu vou acenar com a mão pra ela. Minha amiga de infância, que eu definitivamente lembro o nome, que eu não esqueci. Você brigou com ela no primeiro episódio, inclusive. Sim, mas foi contra a minha vontade.
Enfim, ela abre um sorriso por te ver. Não é um sorriso largo, nem um sorriso muito animado. É quase como se é o que ela consegue sem perder a pose. Ela só esboça um breve sorriso que não mostra os dentes e diz: Kaoru? Oi, Teki. Por favor. Foi mal não tá. Dentro. Desculpa, pode falar. Dentro. Ok. Desculpa não estar aqui pra ajudar a organizar com as coisas. Eu tava ocupada. Eu também não tava. É assim que funcionam ninjas, não? Ah, é verdade, eu esqueci que você tava na outra equipe. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? É meio esquisito. Algumas semanas, sim. Bom, eu imagino que vocês estejam fazendo coisas divertidas. A Kaoru vai olhar pra um lado, olhar pro outro. Não exatamente. Bom, com certeza melhor do que a gente tá fazendo. A nossa última missão foi viajar até a Vila das Pedras pra catar lixo. Mano, a Kaoru tá reconsiderando a vida inteira dela nesse momento, velho. Eu vou olhar pra dentro e falar... A gente matou um cara. Não, a gente não. O Izumi matou um cara. Você vê que ela regala os olhos assim por meio segundo e depois volta ao rosto tenro dela e fala: Bom, eu tenho certeza que se o Izumi fez, foi necessário. Você não consegue... Aliás, faz um rolamento de sabedoria. Eu sou uma pessoa bem carismática, hein? Talvez eu, mano... Pode fazer um rolamento de carisma, então, por ser uma interação social. Um D20 mais 5 de carisma que eu tenho, é isso? Isso. 23. Você repara que é algo bem sutil e não é a primeira, e certamente é o que tudo indica, não vai ser a última vez que você repara, mas quando ela diz que se foi o Izumi que fez, deve ter sido por uma boa razão, ela não consegue esconder um certo tom de admiração por baixo das palavras. E ela continua falando: Eu imagino que, de qualquer forma, vocês devem estar aprendendo bastante coisa. Eu acho que, de certa forma, a gente tá, sim. Eu não sei você, mas o pessoal da minha equipe, a gente bate bastante a cabeça um contra o outro, mas no final das contas eles são bem legais até. Bom, com exceção do Akira, a gente se entende bastante. Eu acho... Bom, você sabe muito bem que vocês são chamados de a segunda geração de ouro, não? A gente, não vocês. Sim, o time de vocês. A segunda geração que vai enfrentar o Exame Chunin fora da Vila das Cachoeiras. O Akira tá possesso com isso. Eu não tinha ficado sabendo disso, na realidade. Por que as pessoas estão chamando a gente assim? Aparentemente vocês estão impressionando as pessoas com as missões de vocês. Ou porque vocês, tipo, têm o filho do prefeito na equipe e vocês são favoritos. Eu acho que o nepotismo realmente é uma das causas mais prováveis pra isso. Vocês têm até aquela garota nova. Ela é um pouco... E ela olha um pouco estranha pra você e ela fala... Ela é um pouco única, né? Que você conhece a Dentro bastante pra saber que é seu jeito de falar. Que menina esquisita do caralho dela. Ela... Eu não sei, eu ceguei ela e a nossa professora botou ela no nosso time. Eu acho que ela fez isso pra me punir de certa forma. Mas a gente... A gente matou o pai dela? Isso eu perguntando como
player. Não vocês. A Sensei matou o pai dela. É. A gente meio que tipo, transformou ela numa órfã. Então, eu acho que assim. Né? Eu vou olhar pra dentro, tipo, né? Realmente são missões cheias de eventos. Bom, eu não sei se você sabe, mas... Bom, você não viu isso de mim. Existem umas conversas de que o Akira e o Yopai vão se formar uma equipe de 2 pessoas. Ué? Como assim? A nossa equipe é mais... Bom, eles dizem que nós somos pacíficos demais. Ele tem um certo nervosismo a mais. A ideia da Sensei... Não, desculpa. A ideia da Kagi é... criar uma equipe... única. Com um tipo de violência que a Vila das Cachoeiras não conhece. Claro, isso é tudo especulação minha. A minha família fala bastante durante o jantar. E eles iam deixar você pra trás? Não, na verdade... Bom, o Yopai seria o sensei e o Akira seria o único a sair da equipe. Nós formaríamos um time de 4. Eu acho que eu até prefiro. A última vez que o Akira e o Tsuri brigaram, o Tsuri quase morreu. Caramba. É um time um pouco complicado. Ela olha pro chão com uma certa tristeza. O Akira realmente não tinha cara de ser uma pessoa equilibrada. Mas... Então, de eu qualquer acho que faz forma, sentido. eu tenho aprendido bastante. Desculpa, cortou a sua voz. E eu acho que... Bom, quem sabe eu me torne uma ninja tão poderosa quanto vocês da geração de ouro, se vocês não tomarem cuidado. Eu vou segurar a mãozinha da dentro e vou falar... Forças, eu sei que você consegue. Ela vira a cabeça e fecha os olhos, mostrando um pouco de felicidade. Quase como um gato quando você faz carinho no lugar certo. E ela diz... Bom, a minha irmã vai cantar. Então acho que a gente tem que ir lá prestigiar ela, né? Ela segura sua mão e fala... Por favor, eu já pedi permissão pros seus pais. Eles disseram que tudo bem. Obrigada. Eu vou seguir ela comendo meu espetinho. Você segue ela comendo seu espetinho. Vocês passam pela barraca do algodão doce e vão assistir o primeiro show da irmã mais nova dela. Fofo. E enquanto isso, Asahi, é um pouco triste pra você. Afinal de contas, num dia de diversão, você foi o único que recebeu uma missão. Vixe. Tomar conta da Aka durante o festival. A Sensei disse simplesmente que a sua missão era a mais difícil de todas. Você tem que fazer ela se divertir. Nossa. Não. Então, vocês estão presos um com o outro, ou pelo menos no primeiro momento. E... Enfim, ela parece virar a cabeça, sentir os cheiros e ouvir a música com uma certa curiosidade. E ela só diz... É bastante gente, não? Sim, quanto mais gente, melhor. Ela cerra os olhos e fala... Eu não sei se eu tenho tanta certeza disso. É bastante barulho, né? Ah, mas é divertido. Todo mundo se diverte. Fica uma energia boa.
Tá, e o que você sugere? Oi? Travou. O que você sugere? Bom, você já provou esses bolinhos aqui? E a comida? Ela Eu pego e entrego pra ela. levanta uma sobrancelha. É um bolinho doce? É, aqueles bolinhos branco que vem. É, um bolinho doce, velho. Melhor. Ela pega e experimenta e ela fala: não é de todo mal. Talvez, olha isso aqui, eu entrego um prato com outra comida também. Você entrega mais uma comida e ela experimenta e fala: apimentado, não? Quer uma bebida? Eu dou um chá verde. Ela tosse ou- e bebe o chá quase que inteiro de uma vez só. E ela fala: tá, sem comida por um momento. A gente pode só andar? O que tem de legal pra ver? Bom, tem uma música, tem uma banda rolando, onde meu pai tá tocando. E as músicas são muito animadas e divertidas. Vai Ela dançar. vai caminhando na direção do palco e ela para e cruza os braços na frente do palco. E ela fala: Não, não é assim. ele se diverte, né? Tem que. Oi? Tá Ele bom. se diverte, né? Se diverte, mas ele. Sabe o que torna ainda mais divertido? Se a gente dançar junto com a música. Faz um Sabe rolamento dançar? de carisma. Ai, você tá trolando, né? É menos 3, velho. Tá, velho. Só gritar. 18. Caralho. Calma. Tá certo? Porra! Tá errado, isso não? Tá, Ah, tá certo. 15. 15. Ah, tá, ok. Não, 18 no dado. Bom, você puxa ela pro lado e rapidamente você repara que você sabe dançar. Ela, claramente não. Você já não é o seu primeiro festival e não é a sua primeira. Não é a sua primeira dança, e talvez não seja nem a primeira vez que você dança ouvindo seu pai cantando, choramingando com um pouco de álcool demais na cabeça. Mas certamente é divertido. E enquanto você vai batendo os pés e dançando, você repara ela só tentando te acompanhar. Ela pisa nos seus pés algumas vezes. Ela é definitivamente descoordenada. E a dificuldade dela de mexer os braços, ela parece não saber onde enfiar as mãos. Mas em algum momento, no meio da música, você repara que você consegue roubar alguma coisa. Um sorriso que ela não consegue evitar de deixar escapar. Tá curtindo? Tá gostando da música? Não, Não é muito boa? Como não? é meio desafinado, na verdade. E ela Então- solta mais um sorriso. Então. Eu falo, O que mais tem ali no festival, assim? Bom, existem mais alguns shows, tipo, sei lá, malabarismo, um show de fantoches para as crianças, algumas pinturas de desenho você, desenho o casal em 10 minutos. Tem pintura no rosto também? Tem pintura no rosto. Olha aqui, me segue. Aí eu chamo ela. Ela vai junto com você, ela dá algumas risadas até enquanto vocês vão correndo. E vocês chegam em frente, no meio das crianças, e a senhora que pinta o rosto, uma mulher um pouco mais idosa, lá pros seus 50 e poucos anos, vê você e fala: Açaí, deixa eu adivinhar, um sol bem grande. E certo. Acertei em cheio. E pra E garota? E ela, você vê que no momento que ela fala ir pra garota, ela se vira pra você, dá uma cotovelada nas suas costelas e uma piscadinha nem um pouco escondida, que se a Aka não fosse cega, ela com certeza veria. Fala, o que você quer ver? O que você quer? Ela vai dar uma pintura? Fazer uma pintura? A Aka pensa um pouco e ela fala: Qualquer coisa. uma borboleta? Não, todo mundo pede borboleta.
Não, borboleta é legal. Um monte Senta de aí. sangue gotejando da minha testa. Borboleta, senta aí. Tá, borboleta. Ela senta. E essa senhora desenha a borboleta na bochecha dela e o sol no seu rosto. Ela não é tipicamente boa em pintura no rosto, mas ela se diverte e ela diverte as crianças, então é isso que importa no final das contas. Talvez não seja a melhor borboleta do mundo, mas certamente é uma borboleta e certamente torna esse dia um pouco mais inesquecível. E a Aka, só quando ela termina, olha pra você e fala: como é que ficou? Ficou muito bonita. Como é que eu fiquei? Ela olha pra um lado, olha pro outro. Maldade. Deve ter ficado legal. Ah, valeu. Tem alguma coisa aqui que te atrai? Que eu aponto todo festival. Você vê que ela coloca... Imediatamente quando você fala isso, ela enfia o rosto dela no chão. No caso, os olhos dela vão pra baixo. E ela, tipo, reclina o pescoço, cruza os braços, completamente tímida e fala: não? Como não? Olha quantas atividades tem que fazer. Nada me atrai, não. Ela se levanta, vira as costas e fala: Nadinha? não, nada. E, de repente, vocês ouvem uma voz dizendo: Açaí! Eu? Garota junto com o açaí! E vocês se viram pra ver, atrás de um arbusto, um colega de classe seu. Mushi Mushi. O garoto de cabelos pretos, desgrenhados, conhecido por comer insetos. Ele acena pra vocês de trás do arbusto e ele fala: eu tava assistindo vocês. Ah, é? Uhum. Larva? Ele estende uma mão cheia de larvas. Recém-colhidas. Não, hoje não. Hoje eu já comi bastante. Elas ainda estão com terra. Mas pra mim, melhor. ele coloca algumas na boca assim. Aproveito. E ele abre um sorriso com o dente cheio de terra. Ele aponta e fala: essa é a estrangeira, não é? O nome dela é... Desculpa, eu esqueci o nome dela. Aka. Aka. Ele se levanta, caminha até a direção dela, olha nos olhos dela, e ele se aproxima, cheira o pescoço dela, dá um passo pra trás e fala: ela cheira problema. Você não precisa falar isso. Você arrumou Nossa. um problema cheio de segredos. Não, ela tá bem. Ela só é nova. Garota nova? Ele estende a mão cheia de larvas e fala: larva? E a Aka só olha pra você, essa aí meio assustada, assim. Eu não recomendo. Ela já comeu bastante. Boa resposta. Mas pra mim. Ele vira as costas e fala: larva. E come mais um. Aka. Eu não lembro. Pode falar. Pode falar. Eu não lembro muito bem dele, mas ele sempre foi assim. Não se preocupa, não. A Aka vira o rosto pra você e fala: eu acho que eu perdi a fome depois disso. Não se preocupa. Vai sobrar, tem bastante comida Bom, pra mais tarde, se quiser. a gente pode só caminhar? Ela Claro. fala. Enquanto isso, Ryu, Oi. acalmado, sentado na ponte, com os pés na água. Você vê outra pessoa. Chega do outro lado, se senta como uma pedra e joga... Contra uma pedra, no caso.
e joga uma linha de pesca no laguinho que você tá. E ele diz... Tarde? Abaixando o chapéu de pescador dele. Eu olho pra ele e só aceno com a cabeça. Não esperava encontrar você aqui. Esperava alguma outra pessoa? Não, na verdade. Esse aqui é tipo o meu lugar, o lugar do Tsuri. Mas não tem problema. Os lugares são sempre melhores quando eles são compartilhados. Água? Não. Café? Ah, mas... Ele mostra uma garrafa térmica. Quando ele mostra o café, eu tipo, dou um não e pego a água. Você pega a água e ele fala, ok. Só pra ter certeza. Chá? Ele mostra outra garrafa térmica. Não, água fresca é melhor. Sempre carrego comigo. Pode tomar o quanto você quiser. Eu vou tomando, na moralzinha. E aí, o que te traz aqui? Se você não preferir não conversar, eu não converso. Viu só? Tava pensando em algumas coisas. Nada demais. Se eu me lembro bem das suas notas, você não é dos melhores em pensar, não é? Desculpa. Eu olho pra ele. Você realmente me chamou de burro assim, de graça, filha da puta? E Ele tá sorrindo, assim, parece que foi inocente, sabe? Talvez eu pudesse ter me esforçado um pouco mais nisso. Não tem problema nenhum. Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Eu, por exemplo, repeti de ano 2 vezes por causa disso. Eu penso um pouco mais. E ele olha pra esse cara, olha pro festival. Você não vai junto com os outros? Já tive muita festa. Às vezes é bom colocar os pés pra cima. A não ser que você queira ficar sozinho. Eu posso ir embora. Não. Normalmente não venho aqui, eu só achei que... Ele tenta procurar as palavras pra falar alguma coisa, mas nenhuma palavra vem. Bom... Aqui é especial pra mim. O meu pai costumava me levar a pescar aqui. É uma pena que a gente não possa mais compartilhar o lugar. Memórias boas? Sempre. Ele dá um breve sorrisinho. Ele sorri de volta. Parece nada além de bem com a vida. E fala... Gostando da vida de ninja? Não tenho certeza ainda, na verdade. É difícil dizer. Eu acho que eu concordo. Mas pelo menos... bons amigos, não? O seu time parece divertido. Certamente é uma palavra pra descrever alguns deles. O Asahi sempre foi um cara legal. E a Kaoru é engraçada. Ele me acha engraçada. Ele acha que eu sou uma piada. Eu tenho fãs. Mano, eu sou literalmente um palhaço, velho. Eu achei que minha vida era uma tragédia. Enfim, ele continua falando. E aquele garoto? Izumi. Você não devia pesar muito na dele. Eu
Não me importo muito com o que ele faz. Deveria. Ele é seu colega de equipe. Vocês podem se tornar grandes amigos um dia. Ou péssimos inimigos. Parece a situação mais provável, honestamente. Isso não é legal. Inimigos fazem mal pra pele. E espantam os peixes. Quanto uns peixes? Meu pai costumava falar isso. Ele só... Bom... Ele só acreditava que brigar não levava ninguém a nada, sabe? Não é bem como se a gente tivesse brigado. Do jeito Honestamente, do jeito que você fala, é só questão de tempo. ele parece que ele se importa com os próprios problemas e eu me importo com os meus. Se nenhum cruzar o caminho do outro, fica tudo certo. Tem algum peixe? Quase nenhum. Nenhum? E tipo, tem alguns que você consegue ver, mas nenhum deles parece nem se interessar pela isca dele. Tem alguma carpa? Sim. Tem. O Rio, ele olha, tipo, ele se levanta assim, ele tá olhando fixamente pra essa carpa. E ele fala... Gosta de carpas? Fritas, elas ficam bem boas. Sim, eu gosto delas, principalmente quando elas estão mortas. E ele, tipo, fala isso e ele, tipo, meio que percebe o que ele falou e ele segura, assim, a boca, tá ligado? E daí, novamente, não sei se esse cara é um cara que percebe bem as coisas, mas as unhas do Rio crescem um pouco mais. O Tsuri diz... Não precisa esconder nada. Todos nós temos nossos próprios demônios. Às vezes, botar pra fora é mais fácil. Algumas pessoas, literalmente, não é mesmo? E o Rio, ele, tipo, começa a colocar as roupas dele, tipo, começa a ajeitar as roupas pra ir embora. Foi bom conversar com você. Igualmente. Chá? Não, obrigado. Chocolate? Não. Vou curtir o festival um pouquinho. Ele começa a assoviar. E você deixa ele pra trás, com um sorriso largo no rosto. Alguém tem que sorrir, né, mano? Enquanto isso... Distante... Izumi. Eu. Você treina sua nova técnica e o que exatamente você está fazendo? O Izumi tá com um livrinho. É um livrinho com um tutorialzinho, né? E explicando e tendo alguns jutsus de selamento. E até ele tá tentando fazer selamento específico de biju. Tentando pelo menos pegar a ideia. Você vai... definitivamente um dos tipos mais complexos de selamento. Afinal de contas, é selar uma criatura viva e uma quantidade gigantesca de chakra nas menores das suas formas. Então, é complexo e principalmente bastante teórico, assim. Muito... existe uma quantidade grande de jutsus de selamento de bijus que nunca foram usadas em nenhuma biju. Afinal de contas, elas são... Quão raras elas seriam possíveis de ser. Mas, quanto mais conhecimento, melhor. E enquanto você vai treinando, fazendo alguns selos, até fazendo alguns dos desenhos comuns de jutsus de selamento, memorizando alguns dos símbolos, você ouve uma voz dizendo: duelo. Você olha pro lado e vê o Akira, as correntes dele resvalando no chão, e ele fala: eu, você, agora, duelo. Pra quê? Pra eu descobrir se eu tô mais forte do que você.
importa, vai testar com outra pessoa. Tô ocupado. Ele dá 2 passos pra frente e fala: sem duelo? E ele parece um pouco perplexo. Fica em silêncio enquanto eu tô lendo e tentando escrever. Ele caminha até o seu lado e olha o que você tá lendo. E ele fala: você tá se preparando pra outro tipo de duelo. Só que eles me para, olhando um pouquinho pro livro. Por aí. Ele coça a cabeça um pouco e fala: é importante se preparar e tudo mais, mas... bom, sei lá. Você tá metido com coisa errada? Ele coloca a mão dele sobre o ombro e uma das correntes do seu ombro. E uma das correntes parece cair sobre o seu corpo. Eu pego a corrente tipo assim, eu tiro e eu coloco no chão. Quem sabe? O que importa é não tirar ninguém de controle. Nem um pouquinho de duelo? Tá bom. Ele sorri e dá uns passos pra trás. Estala os dedos, estala o pescoço, os pulsos. E fala: duelo. Vai fazer pra você parar de encher meu saco. Eu levanto. E ele fala: se você ganhar, eu posso te ensinar um pouquinho sobre selamento. E você sabe sobre isso? Eu sei o bastante para dizer que um dos selos no seu livrinho tá errado. Eu vou e pego uma caneta. Você não é o único pronto para alguns duelos. Iniciativa. Mas... vamos testar a minha nova destreza. Que é... eu já esqueci. Achei, mais 4. Ele tirou 8. Total. Eu tirei 9! Aí é foda, bicho. Tá, você vai primeiro. Como é que tá o ambiente? Cara, você que me diz, você que escolheu esse ambiente pra treinar. É, eu imagino mais o... que nem o campo de treinamento mesmo da Naruto, que deu os 3 bagulho de madeira. É algo assim, Mais- só que com mais cachoeiras ao fundo, eu imagino. Uhum, ok. Tem árvores perto, correto? Uhum. Ok, eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou avançar nele enquanto eu tô com a mão no bolsinho ninja. Eu vou pegar uma corrente e tentar amarrar ele numa... prender ele numa árvore. Pelo menos o braço, alguma coisa assim. Uhum. Ok. Rola seu bônus de força mais seu bônus de armas ninja. Força? É, você vai ter que usar um pouco da sua força pra fazer isso. E ele vai usar a força dele pra contestar. Aí deu ruim isso também. Menos 3. É nada, pô. 16. Responde? Desculpa. Me perdi nos meus próprios arquivos aqui. Ele tirou 20 natural. Aí é foda. Você puxa e tenta prender ele com as correntes, só que ele se larga, ele passa por baixo e puxa ele mesmo as correntes, elas soltam na sua mão e ele fala: minha arma. E ele corre na sua direção e você repara agora a razão dele manter essas correntes presas. Porque ele corre e ele passa reto por você. Você nunca viu ele fazendo isso antes. Mas, por um segundo, você repara que não é como se ele fosse tão veloz que os seus olhos não conseguissem acompanhar. Ele passa por você
como se ele não fosse feito de nada. E logo depois que ele passa, as correntes se entrelaçam pelo seu corpo. E agora sim, fazer um teste de destreza. Tá. Onze. Ok, ele... Aliás, não é destreza, não é assim que esse sistema funciona. Ele tem que rolar pra te acertar. Ah, então é 17. 14. Ele vai passando, só que você é ainda mais veloz e você salta por cima, faz um giro e cai de pé e as correntes passam reto por você. Ele se vira e você repara quando ele se vira, os dentes dele estão maiores, escapando pra fora da boca e todos os dentes da fileira de cima e da fileira de baixo se tornaram caninos. O cabelo dele parece mais desgrenhado e os olhos dele estão vermelhos, como se eles vissem sangue. Porra, família. Com receio de curto por distância com ele, pra gente não ganhar, eu vou dar um pulão pra trás, uma árvore, e eu vou jogar uma coné no meio do caminho. Ok. Soltar ele. Rola. Ok? Você salta pra trás, joga a kunai, só que no momento que a kunai tá vindo, ele segura ela com a mão dele, olha a ponta dela e come a kunai. Eu já podia Eita fazer isso. porra, família. Não, você nunca viu ele fazendo... Você já viu ele comendo umas coisas estranhas, tipo, no almoço dele, durante as épocas de escola. Nunca um pedaço de metal. Mas ele pega a kunai inteira, joga dentro da boca e faz um... Então a pergunta, ele é parecido com os gemas que a gente enfrentou na Ilha da Neve? Não. Rafael? Não? Ele aponta pra você e fala... Crocante. E ele corre na sua direção, tentando encurtar a distância. Ele é muito rápido e ele vai saltando por entre as árvores e, além de rápido, ele é bastante forte. Então, pra cada árvore que ele dá um pisão, ele chuta um pedaço do tronco dela, fica com a marca do pé dele e agora com 19 ele te acerta. Enquanto ele chega lá em cima e acerta um golpe de corrente em cheio no seu rosto. E eu sugiro que você atualize seus pontos de vida, bicho. Eu vou atualizar aqui, essas são as minhas. Cadê o meu D12? Aqui. Nossa. Tá, ele deu 6 de dano. Ele gira e acerta. O golpe de corrente acerta no seu rosto. Enquanto você gira e cai de cima da árvore. Ele... Pode ficar, Marco. Ele... Enquanto o Izumi cai, ele cai no chão e do nada uma fumaça branca começa a subir. Eu vou usar a invocação dupla. É 3 e 5, 4, tá. Eu rolo só o dado de controle de chakra, correto? Isso, com a invocação dupla é só um dado. É 2 pelo preço de 1. Tá safe. Ok, você invoca quem? Eu vou invocar o Fernandinho Júnior e o Recruta. Ok. O resto do grupo não conhece o Recruta, então, por favor, diga pra gente quem é essa figura. Calma aí. Deixa só eu... Só um pouquinho. Aqui. O Recruta é uma águia. Ela é bem maior que o Fernandinho Júnior. Ela é realmente uma águia bem... Um tamanho normal, mais ou menos. Aquela que fica mais ou menos no seu braço quando você estica ele. E o principal dele é que ele tem armadura nas garras, embaixo, e um capacete bem distinto. Como se fosse um soldado romano, mais ou menos. Tem grandes asas também. E ele fala? Sim. Tá, você invoca as duas, o Fernandinho surge fazendo um e o Recruta aparece e diz um capitão! Enquanto ele bate uma continência com a asa dele. A fumaça desce e rola a iniciativa desses dois. Tá. 8, 7 pra Kira, Fernandinho e Recruta. Peraí que... Um pouquinho aqui.
-3, mais 2. O recruta é bom, mano. Fernandinho primeiro. -2 pro Fernandinho. O Fernandinho vai ser muito bom, tá? Você invoca ele Ou você dormindo. É. Tá de noite, né, coitado? Você invoca ele tá até de pijaminha. 7 pro recruta. Ok. Então, de qualquer forma, é o Akira depois deles. Mas você invoca os dois, a fumaça se dissipa e o Akira sorri e fala: mais comida. E ele corre na direção do recruta. Ok. Um 14 acerta ele. Eu acho que não. Não! Por um ele acerta. Ok. Ele... E foi 6. Oi? Foi 6, eu fiz errado, mas não muda muito. Tá. Ele vai na direção do Fernandinho, segura a pequena coruja e leva ela na direção da boca como se ele também tentasse comer o Fernandinho. Só que um estouro e a invocação desaparece também. E nesse momento, você vê, abaixa a cabeça um pouco bravo e fala: droga, droga, droga! E você repara, os dentes dele vão ficando de aço, iguais eram aquela kunai. Ok. Agora eu recruto. Ah, não. Ele vai usar o karatê de águia dele. Ele vai dar um chute no meio do ar. Vamos, recruta. 8. Tá, o recruta vai na direção dele, só que só passa a garra em vão no meio do nada e só faz o... Que isso, meu Deus? E a garra passa e ele só vira a cabeça pra trás e fala: pássaro idiota! E agora ele vai correr... Não, aliás, é você primeiro, depois ele. Eu vou, aproveitando a distração do recruta, eu vou pegar um punhado de terra e eu vou jogar na cara dele e na boca dele também. Ok. Engolir a terra. Isso é destreza, né? Isso. 12. Tá. Você joga a terra, só que ela até acerta, tipo, o peito e o rosto dele, mas nenhuma parece entrar na boca nem nos olhos, então ele só balança a cabeça e fala: maldito! E corre na sua direção. 18 já acerta? Foram. Meu Deus, esse cara rola muito mal. É 5 de Ainda dano. Caralho, rolou mais de 5 é foda. Ele corre na sua direção e morde o seu braço com esses dentes de aço. Ele chega a sair sangue enquanto ele vira a cabeça dele e tenta arrancar um pedaço. Só que ele só corta a sua pele e arranca uma das blusas da sua camiseta. Tá, enquanto isso, o recruta vai dar um rasante nele, então. Ok. Enquanto isso, o recruta, a águia, vai chegando por trás. Não é meu dia. E tenta mais um golpe. Ele só abaixa a cabeça, levanta o olhar e os olhos arregalados continuam encarando você. E ele fala: esse é o melhor que você tem? Como eu ainda tô perto dele, eu vou tentar dar uma bicuda de baixo pra cima no queixo dele e me afastar. Ok. Meu Deus do céu, bicho. Você tenta mais um golpe, ele continua esquivando pra trás e ele fala: lento, lento, lento! E agora ele corre nas 4 patas na sua direção. $20. Imagino que te acerte. Certo. 3. Cara, ele não conseguiu rolar mais de 5 num D12, mas 8 de dano. É, então cai. Ele... Na real, como é que funciona esquivar mesmo?
Tem que rolar enquanto você esquiva, não pode ser depois. Como assim? Tipo o jutsu do tronco, que você troca o tronco. Ele é um jutsu defensivo. Você pode usar... Teoricamente, você não pode usar ele depois de saber o resultado. Tá, né? Beleza. Enfim. Vai, não tem beleza. Ele corre na sua direção, segura o seu torso e te joga de cima pra baixo e você cai de costas no chão. Não está acordado, mas definitivamente derrotado. Ele se levanta, olha pra você de cima pra baixo e fala: patético. Geração de ouro. E ele chuta um pouco de terra na sua direção e sai correndo. Calma, na minha direção ou pra longe? Não, pra longe. Ah, tá. E nesse momento o recruta chega do seu lado e fala: ei, capitão, eu acho que você foi muito bem, tá? Eu acho muito legal o jeito que você errou todos os golpes pra dar uma chance pra ele. Eu desinvoco ele na hora. Você desinvoca ele e fala tchau, enquanto ele vai sumindo. Na nossa esperada, levanta. Eu vou voltar ao treino do Zen. E é claro, enquanto isso, ainda tem mais um entre vocês. Não tem, não? Mais dois, na verdade, né? Achei que você já esqueceu. Imaku e Okami. O festival passa rápido pra quem tá trabalhando numa das barracas mais cobiçadas do festival. Afinal de contas, os pastéis de vocês não são de agora que eles são famosos. Eles são quase que parte central desse festival inteiro, assim. Pessoas de todos os cantos da vila vêm pra ter uma chance nas barracas de pastéis de vocês. Então, as filas vão crescendo e crescendo e crescendo, e quando você se dá conta, a maior parte do festival já passou, e os pastéis ainda estão... Os últimos estão terminando de serem fritos, quando você consegue virar a cabeça pro lado e respirar pela primeira vez depois de algum tempo. E você se vira pra reparar que, é claro, as filas esvaziaram por uma razão. Esse é o momento principal do festival, na verdade. Mas antes que você vá até ele, você repara uma colega de classe. Nana Taoki, a garota com a franja reta e os olhos verdes como o mar caribenho, sorri pra você. E ela diz: oi, Mako. Oi, Akami. E ela acena com os dedos dela. Oi. Vocês não podem trazer alguma coisa por fora? Assim, desconto de amizade? Desconto de amizade? Sério isso? Eu sou sua pessoa favorita, não? Eu acho que eu consigo te descolar um refri. Não. As coisas boas, de verdade. Tá, eu vou ver o que eu consigo. Eu gastei a maior parte do meu dinheiro das missões, tá? Só isso. Tá bom, vai. Hoje o dia foi tão bom que eu acho que eu consigo fazer alguma coisa pra você. Okami, vem cá. Eu trouxe algo pra você. O quê? Ela diz: da Vila da Pedra. Abre a mão. Ele estende a mão. Ela derrama uma pedra na mão dele. Eu vi ela e eu pensei em você. Muito obrigado. Vocês são iguaizinhos. Ele joga a pedra e vai embora. Tipo, pra trás, assim. Ela se vira e fala: esse seu irmão nunca vai ter um senso de humor, não? Ele tá meio de mau humor nos últimos dias. Eu ouvi dizer que vocês estão se envolvendo com as missões difíceis. Papo por aí é que o Izumi já matou 3 pessoas? 4?
Eu não tô contando, mas. Talvez. Você pensaria que com essa taxa de homicídios ele tem algum poder especial, tipo, sei lá, soltar fogo. Não, não. Eu não tenho nenhum poder que a gente não tem. O Izumi solta fogo pelo bumbum, confirmado? Não, esse é outro cara. De outro universo. RPG errado. E ela fala: E você já matou alguém? Com um sorriso enorme e os olhos mais animados do que deveria. Por que você se interessa por isso? Porque, tipo, deve ser uma das coisas mais importantes na vida de um ninja, não? Não, A sua primeira morte deve te marcar. eu acho que deve ser. Sei lá, alguma coisa traumática. A gente ainda não matou ninguém. Acho que mais marcante do que isso deve ser as pessoas que a gente salva. E mais do que isso, as pessoas que a gente não salva. É, aí você me pegou. Então, e o pastel? Ah, eu fiquei distraído. Eu vou ir lá pegar um pastel. Eu tenho esse efeito nas pessoas. Eu vou pegar aqueles restos de pastel que sobrou do dia. Tá ligado? Que a gente fez e o pessoal não comprou mais. E ela diz: Só os pastéis de vento. Ah, e Mako? Hã? Eu também trouxe algo pra você. Você vai me dar uma pedra também? Não, não, não. Eu nunca faria isso. E o que é? Vem até aqui. Eu me aproximo dela. Ela segura nas suas bochechas, puxa você pra perto e dá um beijo na sua testa. Ele fica tipo assustado assim. Caramba. Quando você matar alguém, você me avisa. Tá bom, se eu lembrar. Eu já vou ter matado tanta gente que eu já vou ter até esquecido. Descolado. Ele dá um sorrisinho e vira. E ela se vira pro Okami e fala: Vem cá. Agora de verdade, nenhuma pedra. Ela pede pra ele se aproximar, pra ela sussurrar. Ele se aproxima devagar. E ela fala só: Protege o seu irmão, ele é bem bobinho. Eu não sou o pai dele. Eu espero que não. E ela sorri, pegando os pastéis, ainda achando que eles têm algum recheio. E ela fala: Bom, tchau, tchau. Ele não fala nada. E ela corre pra longe. Há tempos, é claro, de ver o ponto principal do Festival das Cachoeiras. O show de fogos, que fecha o festival todo ano. É um show enorme, que boatos dizem que dá pra ser visto até as fronteiras da vila. Dizem, inclusive, que as criaturas das montanhas conseguem observar os fogos. Coloridos e memoráveis. Todo ano, você consegue lembrar onde você estava quando você assistiu os fogos no Festival da Cachoeira. E principalmente, com quem você estava. E essa é a minha pergunta pra vocês. Não precisa quem a falar gente todo mundo tava? ao mesmo tempo. Com quem você tava, onde você tava, o que você tava fazendo. No primeiro ou no último? Não, agora. Eu- O Imako foi procurar a menina dos pastéis. Pra comer um pouco com ela. Enquanto ela via os fogos. E o Okami tá assistindo do lado do pai dele. Mano, se a Dento quiser, a gente pode assistir junta. Mas só se ela quiser. Ela gostaria, sim.
Mano, acho que o Rio tá com o mestre, né, mano? Tem muito com quem ele tá nesse momento de dificuldade. Açaí, Mas- Izumi? Bom, eu tenho uma missão, né? Então. Sozinho, treta. Talvez eu consiga ver ele de longe. E... Bom, Izumi, você consegue. Mesmo que entre as árvores dos campos de treinamento. Vocês assistem e escutam. E eles são... tão lindos quanto da última vez. Vermelho, verde, amarelo, roxo. Um por um, os fogos estouram e lembram vocês do que foi esse último ano. E é claro, do que foram esses últimos meses. E principalmente, lembram vocês do que serão os próximos meses. Esse é o primeiro ano de vocês como ninjas. Bom, os primeiros meses do primeiro ano. Mas é bom que vocês possam começar com algo tão belo em um mundo que teima a ser tão feio. Os fogos são lindos. E eles ficariam na cabeça de vocês até a manhã seguinte, quando vocês todos seriam convocados pela sensei de vocês, dizendo: seguinte, isso é um pouco fora do normal, mas vocês têm uma semana de folga. E logo depois, eu preciso de todos vocês de volta aqui. Quando a gente chega pra. Pera aí, Skylar, você tá full bugado. Cagado aí. Muta essa porra. Pelo amor de Deus, cara, você tá explodindo! Eram os fogos na casa dele, mano. Morreu. Mano, só pra constar, quando a gente tá se encontrando com a Sensei por ter sido convocado, o Ryu já tá com a carteira na mão, tipo, se eu gastar só isso. E ela diz: é o seguinte, uma semana de folga e depois eu preciso de todos vocês apresentados de novo. Eu já tenho a nossa próxima missão. E eu acho que em todos os meus anos é o cliente mais estranho que eu já vi. Por que você diz isso? A próxima missão de vocês foi administrada. Bom, o cliente é uma pessoa pra lá de especial. É uma missão pro Hokage. E esse é o fim do capítulo. Caralho.